Eu tinha acabado de preparar meu café da manhã quando minha vizinha, Dona Rosa, bateu na porta com uma expressão que eu nunca havia visto no rosto dela. Era uma mistura de indignação e pena que me fez o estômago revirar antes mesmo de ela abrir a boca. Odete, querida, você precisa ver uma coisa, ela disse, segurando o celular da filha com as mãos trêmulas. Quando vi a tela, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Era um anúncio na OLX, vendo meu apartamento com minha irmã velha e chata de brinde. O endereço era o nosso. A foto era da sala onde eu estava sentada todos os dias há 15 anos. E o nome do vendedor era Márcio Vasconcelos, meu irmão. Fiquei ali parada, segurando aquele telefone, relendo as palavras que pareciam ter saído de um pesadelo. Irmã velha e chata de brinde, como se eu fosse um objeto descartável, algo que precisava ser removido junto com os móveis velhos. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Esse menino perdeu completamente o juízo, murmurou Dona Rosa, balançando a cabeça. Depois de tudo que você fez por sua família, tudo que eu fiz, 15 anos cuidando da nossa mãe aqui neste mesmo apartamento. 15 anos dando banho, medicação na hora certa, levando ao médico, aguentando as noites em claro quando ela ficava confusa com a idade. Onde estava Márcio nessas horas? Onde estavam meus outros irmãos, Sônia e Carlos? Apareciam nos domingos para o almoço que eu preparava. Márcio chegava com a Sílvia, sua mulher, sempre reclamando que a comida estava sem sal ou que eu deveria ter comprado outro tipo de refrigerante. Sônia vinha com as crianças que bagunçavam a casa toda enquanto ela ficava grudada no celular. Carlos aparecia quando precisava de dinheiro emprestado. Mas na hora de dividir os cuidados com nossa mãe, todos tinham desculpas. Márcio morava muito longe. Sônia tinha os filhos para cuidar. Carlos trabalhava demais. Restou eu, a solteira, a que não tinha nada melhor para fazer. Nossa mãe morreu há 3 anos. Diabetes complicada, depois uma pneumonia que ela não conseguiu superar. Eu estava segurando a mão dela quando ela partiu, no Hospital São Vicente, numa madrugada de terça-feira. Liguei para todos os irmãos. Márcio demorou 2 horas para chegar. Disse que estava dormindo e não tinha ouvido o telefone. Depois do velório, quando estávamos organizando os documentos, Márcio simplesmente disse: "O apartamento fica comigo. Eu sou o filho mais velho." Como se fosse uma decisão natural, sem discussão. Como se os 15 anos que eu dediquei à nossa mãe não valessem nada. Mas Márcio, eu tentei argumentar. Eu cuidei da mamãe todos esses anos, deixei minha vida de lado. E daí? Você morava aqui de graça. Comida, luz, água, tudo pago. Considera isso sua parte da herança. Sílvia riu. Uma risada baixa e maldosa. Realmente, Odete, você achou que ia ganhar alguma coisa? Uma mulher da sua idade, sem filhos, sem marido? Pelo menos teve onde ficar todos esses anos. Eu engoli o choro e não discuti mais. Não tive coragem. Sempre fui assim, a que cede, a que evita conflito. Márcio disse que eu poderia continuar morando ali, por enquanto, como se fosse uma caridade dele. Nos últimos 3 anos, ele aparecia aqui sempre com a mesma conversa, que eu deveria procurar um lugar menor, mais adequado para uma pessoa sozinha, que o apartamento estava grande demais para mim, que ele e Sílvia estavam pensando em se mudar para um lugar maior, e este apartamento seria perfeito. Eu sempre mudava de assunto. Onde eu iria morar com a minha aposentadoria de R$ 1.200? Como iria pagar aluguel, condomínio, comida? Mas Márcio nunca pareceu interessado nessas questões práticas. Agora eu entendia o plano dele: vender o apartamento, ficar com o dinheiro e me despejar como se eu fosse um problema a ser resolvido. Com minha irmã velha e chata de brinde. As palavras ainda ecoavam na minha cabeça como um tapa na cara. Odete, você não pode deixar isso passar, disse Dona Rosa, sentando na poltrona ao meu lado. Isso não está certo. Você tem direitos. Que direitos, Dona Rosa? O apartamento está no nome dele. Nossa mãe nunca fez testamento. Pelo menos foi o que ele disse. E você acreditou? A pergunta dela ficou pendurada no ar. Eu sempre acreditei em Márcio. Ele era o filho mais velho, o homem da família, depois que nosso pai morreu.
Sempre tomou as decisões importantes. Sempre soube das coisas que eu não sabia. Mas e se... Fiquei o resto da manhã pensando nisso, andando de um lado para outro no apartamento que tinha sido minha casa por tantos anos. Cada móvel aqui tinha uma história. A mesa da sala onde nossa mãe tomava café todas as manhãs. A poltrona onde ela se sentava para ver televisão. O quarto onde eu dormia ao lado dela nos últimos meses de vida, para estar perto se ela precisasse de alguma coisa durante a madrugada. Era quase meio-dia quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô, posso falar com a senhora Odete? Sou eu. Meu nome é Clara. Vi o anúncio do apartamento na internet. Posso ser bem direta? Não tenho interesse no apartamento. Tenho interesse em conversar com a irmã que vem de brinde. Meu coração parou por alguns segundos. Como assim? Senhora Odete, eu sou filha da Carmen Silva. Acho que a senhora se lembra dela. Era amiga da sua mãe há muitos anos. Carmen Silva. Claro que eu lembrava. Era a amiga mais próxima da nossa mãe. Elas se visitavam sempre, tomavam café juntas todas as quartas-feiras. Carmen morreu há uns 6 anos, pouco antes da nossa mãe ficar realmente debilitada. Lembro sim da sua mãe, uma mulher maravilhosa. Pois é, minha mãe falava muito da senhora Odete e da sua dedicação com Dona Marina. Ela sempre dizia que a senhora era a filha que realmente cuidava da família. Senti um aperto no peito. Fazia tanto tempo que alguém reconhecia isso. Olha, senhora Odete, eu sou advogada e tenho algumas informações que podem interessar muito a senhora. Posso ir aí hoje à tarde? É sobre sua mãe e sobre direitos que a senhora pode não saber que tem. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras. Que tipo de direitos? Prefiro conversar pessoalmente, mas posso adiantar uma coisa. Seu irmão pode estar tentando vender algo que não é completamente dele. Clara chegou às 3 horas da tarde em ponto. Era uma mulher de uns 45 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, óculos de grau e uma pasta de couro marrom debaixo do braço. O que mais me chamou a atenção foram os olhos dela, iguaizinhos aos da Carmen, aquele mesmo olhar direto e bondoso que eu lembrava da amiga da minha mãe. A senhora é igualzinha à descrição que minha mãe fazia, ela disse, me dando um abraço caloroso. Sempre dizia que Dona Marina tinha uma filha com coração de ouro que sacrificava tudo pela família. Preparei um café e nos sentamos à mesa da sala. A mesma mesa onde nossa mãe tomava café com Carmen todas as quartas-feiras. Clara ficou alguns minutos em silêncio, olhando ao redor como se estivesse recordando alguma coisa. Minha mãe me contava que vinha aqui toda semana até ficar muito doente, ela disse, passando a mão pela superfície da mesa. Ela gostava muito de Dona Marina e se preocupava muito com a senhora. Por que se preocupava comigo? Clara abriu a pasta e tirou alguns papéis. Minha mãe sabia coisas que talvez a senhora não soubesse, sobre sua mãe, sobre a forma como sua família tratava a senhora e, principalmente, sobre as intenções da sua mãe em relação à herança. Senti um frio na barriga. Que intenções, senhora Odete? Sua mãe fez testamento. As palavras dela ecoaram no apartamento silencioso. Testamento. Márcio sempre disse que nossa mãe nunca havia feito testamento, que ela morreu sem deixar nada escrito, por isso a herança seguia a ordem legal, com ele como filho mais velho ficando responsável pelos bens. Isso não é possível, murmurei. Márcio disse, o que seu irmão disse e a realidade são duas coisas diferentes. Clara interrompeu, mas com gentileza. Sua mãe procurou minha mãe em 2018, uns 2 anos antes de morrer. Estava preocupada com o futuro da senhora. 2018 foi o ano em que nossa mãe começou a ter mais dificuldades para andar, quando eu tive que deixar meu emprego de meio período na loja de roupas para cuidar dela em tempo integral. Foi quando Márcio começou a aparecer mais aqui, sempre falando sobre o apartamento, sobre como seria bom se ele e Silvia morassem num lugar maior. Minha mãe a acompanhou no cartório. Clara continuou. Dona Marina queria ter certeza de que a filha que cuidava dela não ficaria desamparada. Ela sabia como os outros filhos pensavam. Mas eu nunca soube de nada disso. Sua mãe pediu para minha mãe não contar nada até depois da morte dela. Queria evitar conflitos familiares enquanto estivesse viva. Minha mãe prometeu que, quando chegasse a hora, procuraria a senhora para explicar tudo. Clara puxou um envelope amarelado da pasta. Estava lacrado,
com meu nome escrito na frente com a letra caprichada da nossa mãe. Marina Vasconcelos para Odete Vasconcelos, para ser entregue após minha partida. Minhas mãos tremeram quando peguei o envelope. Era pesado, várias páginas dobradas lá dentro. Pode abrir, senhora Odete. É seu. Abri com cuidado, como se estivesse abrindo um tesouro. Eram 3 folhas escritas à mão. Reconheci imediatamente a caligrafia da nossa mãe. Aquela letra miudinha e caprichada que ela fazia questão de manter bonita, mesmo quando a artrite incomodava. Minha querida Odete, começava a carta, se você está lendo isto, é porque já parti e chegou a hora de você saber a verdade sobre algumas decisões que tomei. Continuei lendo, e cada palavra era como uma revelação. Nossa mãe escrevia sobre como observava a diferença entre os filhos. Como Márcio, Sônia e Carlos apareciam apenas quando precisavam de alguma coisa ou quando queriam mostrar que eram filhos dedicados para os vizinhos. Como eu era a única que realmente se importava com ela como pessoa, não apenas como mãe ou como proprietária de um apartamento. Você deixou sua vida de lado por mim, minha filha. Deixou de casar quando apareceu aquele rapaz simpático do banco porque sabia que eu precisava de você. Deixou de aceitar aquela promoção no trabalho porque significaria viagens, e você não queria me deixar sozinha. Nunca reclamou, nunca me fez sentir um peso. Lembrei do Antônio, funcionário do banco onde eu tinha conta. Ele tinha me convidado para jantar várias vezes. Era um homem educado, gentil, divorciado, sem filhos. Eu cheguei a gostar dele, mas sempre arrumava desculpas para não sair. Como iria explicar que não podia deixar minha mãe sozinha? Como iria contar que minha vida girava em torno dos remédios dela, das consultas médicas, das noites acordada quando ela ficava agitada? A carta continuava. Por isso tomei uma decisão. O apartamento é seu por direito. Você cuidou dele, cuidou de mim, sacrificou seus sonhos. É justo que seja a sua recompensa. Clara me entregou outro documento. Este é o testamento oficial, registrado em cartório. Sua mãe deixou o apartamento integralmente para a senhora. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Era um documento oficial, com o carimbo do cartório, a assinatura da nossa mãe e 2 testemunhas. O apartamento da Rua das Flores, número 234, apartamento 15, estava sendo deixado para Odete Vasconcelos, por ser a filha que dedicou sua vida aos cuidados da testamentária. Mas como Márcio conseguiu ficar com o apartamento se existe este testamento? Clara suspirou. Sua mãe registrou o testamento num cartório do centro da cidade, longe do bairro onde vocês moravam. Ela queria discrição. Quando ela morreu, alguém precisava apresentar este documento no inventário. Como seus irmãos nem sabiam da existência dele, eles esconderam de mim. Pior que isso, minha mãe morreu 6 meses depois da sua. Eu descobri este envelope e estes documentos no meio das coisas dela há umas 2 semanas, quando finalmente consegui organizar tudo. Quando vi o anúncio hoje na internet, entendi que você não sabia de nada. Fiquei ali, segurando aqueles papéis, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e algo que eu não sentia há anos: esperança. Nossa mãe tinha pensado em mim. Ela sabia. Ela via. O que isso significa na prática? Perguntei. Significa que o apartamento é legalmente seu. O testamento tem data posterior a qualquer outro documento. Seu irmão não pode vender nada porque não é o proprietário legal. E ele sabe disso? Tenho certeza que não. Se soubesse, jamais teria colocado aquele anúncio ridículo na internet. Ele deve ter escondido o testamento sem nem saber que sua mãe tinha feito outro. Clara me explicou que teríamos que apresentar o testamento no cartório, fazer o inventário correto e transferir a propriedade oficialmente para o meu nome. Era um processo que levaria alguns meses, mas o direito era meu. E quanto aos meus irmãos? Eles têm direito à legítima, que é 50% do valor dos bens. Mas, como o apartamento era o único bem significativo e sua mãe deixou tudo para você no testamento, eles têm direito apenas a uma compensação financeira equivalente a 50% do valor do imóvel. Ou seja, você fica com o apartamento e eles ficam com uma dívida que você pode cobrar ou perdoar, como quiser. Pela primeira vez em 3 anos, desde a morte da nossa mãe, eu sorri de verdade. Não era apenas sobre o apartamento ou sobre o dinheiro. Era sobre reconhecimento. Era sobre justiça. Era sobre nossa mãe ter enxergado quem realmente se importava com ela.
Há quanto tempo a senhora é advogada? Se me perguntei. 15 anos. Trabalho principalmente com direito de família e sucessões. E posso adiantar uma coisa: não vou cobrar nada pelos meus serviços. Minha mãe me pediu para cuidar disso se um dia fosse necessário. É a última coisa que posso fazer por ela. Clara guardou os papéis de volta na pasta e me entregou uma cópia de tudo. Vou começar a preparar a documentação amanhã mesmo. Enquanto isso, sugiro que a senhora não conte nada para seus irmãos. É melhor que seja uma surpresa no momento certo. Depois que Clara foi embora, fiquei sozinha no apartamento olhando para aquela cópia do testamento. Pensei em Márcio chegando aqui domingo para o almoço, falando sobre a venda como se fosse um fato consumado. Pensei na Sílvia fazendo planos para a decoração da casa nova. Pensei em todos esses anos sendo tratada como uma agregada, como alguém que deveria ser grata por ter onde morar. Amanhã, eu ligaria para o comprador interessado no anúncio e explicaria que havia um pequeno problema legal a ser resolvido. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Clara voltou na quinta-feira seguinte com uma pasta ainda mais cheia de documentos. Eu havia passado os últimos dias numa ansiedade que oscilava entre esperança e medo. Esperança de finalmente ter meus direitos reconhecidos, medo de que tudo não passasse de um sonho e que eu acordasse sendo despejada pelo meu próprio irmão. Tenho boas e más notícias, ela disse, sentando na mesma cadeira de sempre. Qual quer ouvir primeiro? As ruins. Sempre prefiro as ruins primeiro. Seu irmão é mais esperto do que imaginávamos. Ele não apenas escondeu o testamento da sua mãe, ele falsificou documentos. Meu estômago revirou. Como assim? Clara abriu a pasta e me mostrou 2 certidões de óbito, ambas com o nome da nossa mãe, mas com informações diferentes. Esta aqui é a certidão verdadeira, que foi emitida no dia seguinte à morte de Dona Marina. E esta outra foi emitida 3 dias depois, com algumas alterações sutis. Na primeira, consta que ela era viúva. Na segunda, consta que ela era solteira. Eu não entendia a diferença. E isso muda alguma coisa? Muda tudo. Quando uma pessoa morre solteira, sem testamento, os bens são divididos igualmente entre os filhos. Quando morre viúva, existe a possibilidade de ter feito testamento durante o casamento, ou ter bens que precisam ser inventariados de forma diferente. Clara me explicou que Márcio havia usado a certidão falsificada para fazer o inventário, alegando que nossa mãe nunca havia sido casada oficialmente e, portanto, não poderia ter deixado o testamento. Como eu não entendia nada de questões legais e estava devastada pela perda, simplesmente aceitei tudo o que ele disse. Mas isso não é crime? É falsificação de documento público, da cadeia. A palavra cadeia ecoou na sala. Meu irmão, por ganância, tinha cometido um crime. Não era apenas questão de herança familiar. Ele havia falsificado documentos oficiais para me roubar. E a boa notícia. Clara sorriu pela primeira vez desde que eu a conhecia. A boa notícia é que temos todas as provas necessárias. O testamento da sua mãe é válido, foi registrado corretamente, e você é a legítima proprietária deste apartamento. Podemos reverter toda a situação. Ela me mostrou uma pilha de papéis que havia preparado. Petições, requerimentos, solicitações de retificação. Palavras que eu não compreendia completamente, mas que representavam minha libertação. O que preciso fazer? Assinar alguns documentos e me acompanhar ao cartório amanhã. Vamos protocolar tudo e dar entrada no processo de anulação do inventário fraudulento. Em 2 semanas, você será oficialmente a proprietária legal deste apartamento. Assinei tudo com as mãos tremendo. Não de medo, mas de uma emoção que eu não conseguia definir. Era como se estivesse assinando minha própria certidão de nascimento, como se estivesse me tornando uma pessoa de verdade, depois de 59 anos sendo tratada como sombra. Ah, e tem mais uma coisa, Clara disse, guardando os papéis. Vou precisar notificar seus irmãos sobre o processo. É obrigatório por lei. Eles vão ficar furiosos. Deixa eles ficarem. Você está do lado certo da lei. Na sexta-feira à tarde, depois que voltei do cartório, Márcio apareceu aqui sem avisar. Nunca tinha visto ele daquele jeito. Os cabelos despenteados, o rosto vermelho, as mãos fechadas em punhos. Sílvia estava atrás dele com uma expressão de ódio que me assustou.
O que você fez, sua louca? Ele gritou antes mesmo de entrar completamente no apartamento. Bom dia para você também, Márcio. Não me venha com essa de bom dia. Recebi uma notificação do cartório hoje. Que história é essa de processo judicial? Fiquei calma. Pela primeira vez na vida, eu estava calma numa discussão com meus irmãos. Talvez porque pela primeira vez eu soubesse que tinha razão. É sobre a herança da nossa mãe. Parece que havia alguns documentos que você esqueceu de me mostrar. Silvia se adiantou. Escuta aqui, sua velha aproveitadora. Você acha que vai conseguir o quê com essa palhaçada? Contratar advogado caro para quê? Para perder dinheiro à toa? Minha advogada não cobra nada, respondi, sentando na poltrona da nossa mãe. E não é palhaçada, é justiça. Márcio começou a andar de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Que advogada é essa? De onde você tirou dinheiro para contratar advogada? Contei sobre Clara, sobre a amizade entre nossas mães, sobre o testamento que nossa mãe havia deixado. A cada palavra, o rosto de Márcio ficava mais pálido. Isso é mentira, ele murmurou. Mamãe nunca fez testamento. Eu cuidei de tudo direitinho. Você cuidou tão direitinho que até falsificou a certidão de óbito dela. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Márcio parou de andar e me encarou como se estivesse vendo um fantasma. Do que você está falando? Estou falando que você alterou informações na certidão de óbito da nossa mãe para poder fazer um inventário fraudulento. Isso tem nome, Márcio. Chama crime. Silvia explodiu. Você está maluca, sua velha paranoica. Como ousa acusar meu marido de crime? Não estou acusando. Estou constatando. Clara me mostrou os 2 documentos, o original e o que você usou no inventário. Márcio se jogou no sofá como se as pernas tivessem falhado. Ficou alguns minutos em silêncio, com a cabeça entre as mãos. Quando ergueu o rosto, vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos do meu irmão. Medo. Odete, você não entende. Eu precisava do dinheiro. Tenho problemas financeiros. Que tipo de problemas? Silvia tentou interromper, mas ele a ignorou. Dívidas. Muitas dívidas. De quê? Jogo. A palavra caiu na sala como uma bomba. Márcio, o irmão responsável, o chefe de família, o homem sério que sempre julgava meus gastos, era um viciado em jogo. Quanto você deve? 70 mil. Silvia começou a chorar. Márcio, cala a boca. Você não precisa contar isso para ela. Preciso sim, ele respondeu, ainda olhando para mim. Odete, eu apostei tudo. A casa está hipotecada. O carro eu já vendi. Se eu não pagar em 3 meses, eles vão atrás da Silvia e das crianças. Comecei a entender tudo. O interesse repentino pelo apartamento, a pressa para vender, as visitas constantes nos últimos meses. Não era ganância, era desespero. Por isso você colocou aquele anúncio ridículo? Eu não sabia mais o que fazer. Pensei que se vendesse rápido, conseguiria quitar tudo e ainda sobraria um dinheiro para começar de novo. E eu? O que aconteceria comigo? Márcio abaixou a cabeça novamente. Eu ia dar uma parte do dinheiro para você alugar um lugar pequeno. Que parte? Uns 10 mil. 10 mil reais. De um apartamento que valia pelo menos 300 mil. Meu irmão estava disposto a me dar 10 mil reais em troca de uma vida inteira de dedicação à nossa família. E achou que eu ia aceitar? Achei que você não tinha escolha. Levantei da poltrona e fui até a janela. Lá embaixo, Dona Rosa estava regando as plantas na área comum do prédio. Vida normal, pessoas normais, problemas normais. Dentro do meu apartamento, minha família estava desmoronando. Márcio, disse sem me virar, você tem 3 opções. Primeira, anulamos o processo. Você me paga 300 mil reais à vista pelo apartamento e resolve suas dívidas de jogo como quiser. Eu não tenho esse dinheiro. Segunda opção, deixamos o processo correr, o apartamento fica legalmente comigo, você vai responder pelo crime de falsificação e suas dívidas continuam sendo problema seu. Silvia parou de chorar. E a terceira? Me virei para eles. A terceira é a que eu prefiro. O apartamento fica comigo, porque é meu por direito. Vocês saem da minha vida para sempre. E eu não processo você criminalmente. Mas e as dívidas? Márcio perguntou com a voz embargada. As dívidas são consequência das suas escolhas, não das minhas. Silvia se levantou como uma fúria. Você não pode fazer isso com a gente. Nós somos sua família. Olhei para ela com uma calma que me surpreendeu. Família verdadeira não anuncia a irmã como brinde chato na internet.
Eles saíram sem se despedir. Ouvi Silvia gritando no corredor sobre como eu era uma pessoa ruim, ingrata, sem coração. As palavras ecoaram pelo prédio, mas não me afetaram. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. No sábado de manhã, recebi uma ligação da Sônia. Fazia meses que ela não ligava, desde o último almoço de família, onde passou o tempo todo reclamando que eu havia feito frango assado em vez de churrasco. Odete, precisamos conversar. Estou vindo aí. Bom dia para você também, Sônia. Não é hora para ironias. O Márcio me contou sobre essa loucura que você está fazendo. Loucura. Lutar pelos meus direitos era loucura para a minha família. Aceitar ser descartada como um objeto velho era sanidade. Não estou fazendo loucura nenhuma. Estou apenas reivindicando o que é meu por direito. Odete, você não pode destruir a família por causa de dinheiro. Eu não estou destruindo nada, Sônia. Quem destruiu foi quem me colocou como brinde chato num anúncio na internet. Ela chegou 1 hora depois com Carlos. Fazia ainda mais tempo que eu não via meu irmão mais novo. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e uma barba mal cuidada. Não parecia bem. Sentaram-se na sala como se fossem negociadores numa reunião empresarial. Sônia puxou uma folha de papel da bolsa. Fizemos uma proposta. Ela anunciou, como se estivesse me fazendo um favor. Você fica com o apartamento, mas paga 50 mil para cada um de nós. É justo. Olhei para aquela folha, onde eles haviam calculado valores e distribuído heranças como se fossem sócios de uma empresa. Justo seria vocês terem me ajudado a cuidar da nossa mãe. Justo seria vocês terem me visitado pelo menos uma vez por mês nesses últimos 3 anos. Justo seria alguém ter perguntado se eu precisava de alguma coisa. Carlos falou pela primeira vez. Odete, você sempre pareceu tão independente. A gente achava que você estava bem. Vocês achavam ou não queriam se incomodar? As duas coisas. Ele respondeu com uma honestidade que me surpreendeu. Mas agora a situação mudou. Como assim mudou? Sônia cutucou Carlos com o cotovelo, mas ele continuou. O Márcio contou sobre as dívidas dele. E eu também tenho problemas. Que tipo de problemas? Perdi o emprego há 6 meses. Estou devendo 3 meses de aluguel. Se não conseguir 15 mil reais até o final do mês, vou ser despejado com minha família. A situação estava ficando mais clara. Não era apenas Márcio que precisava de dinheiro. Toda a minha família estava quebrada e vendo em mim a solução para seus problemas. E você, Sônia? Ela hesitou antes de responder. O Renato está desempregado também. E a escola particular das meninas são 2.500 por mês cada uma. Por que não mudam para a escola pública? Odete! Ela gritou como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Minhas filhas não podem estudar em escola pública. Elas têm um padrão de vida para manter. Padrão de vida. Enquanto eu vivia com uma aposentadoria de R$ 1.200, cuidando da nossa mãe doente, meus irmãos se preocupavam em manter padrão de vida. Então deixa eu entender, disse, me levantando da poltrona. Vocês passaram 15 anos me ignorando. Nunca me ajudaram com a nossa mãe. Nunca se preocuparam comigo. E agora que descobriram que eu tenho direito à herança, querem que eu resolva os problemas financeiros de todo mundo. Nós somos sua família. Sônia repetiu o mantra que meus irmãos usavam sempre que queriam alguma coisa. Família não anuncia irmã como brinde na internet. Família não forja documentos para roubar herança. Família não some na hora das dificuldades e aparece na hora de dividir benefícios. Carlos se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Odete, eu sei que erramos. Todos nós erramos. Mas agora precisamos uns dos outros. Vocês precisam do meu dinheiro. É diferente. Meu telefone tocou. Era Clara. Com licença, disse, atendendo na cozinha. Odete, tive uma reunião com o juiz hoje. O processo está andando rápido. Na quinta-feira que vem, você será oficialmente a proprietária legal do apartamento. E os meus irmãos? Eles podem entrar com recurso, mas seria uma perda de tempo. Não tem base legal nenhuma. Ah, e tem uma coisa interessante. Recebi uma ligação de um incorporador que está comprando vários apartamentos neste prédio. Meu coração acelerou. Como assim? Parece que vão demolir o prédio para construir um edifício comercial. Estão pagando muito acima do valor de mercado. Cerca de 450 mil por apartamento. 450 mil reais. Era mais dinheiro do que eu havia visto na vida inteira. O que achou da proposta? Sinceramente, é uma excelente oportunidade.
Com esse valor, você pode comprar uma casa linda em qualquer lugar e ainda investir o resto. Voltei para a sala onde meus irmãos me esperavam ansiosos. Era a minha advogada, disse, sentando novamente. Quinta-feira que vem sai a decisão final. E aí? Sônia perguntou. Você aceita nossa proposta? Olhei para os 3 irmãos que estavam ali por interesse. Depois de anos de abandono, pensei na nossa mãe, que havia previsto exatamente essa situação quando fez o testamento. Não! Como não? Márcio se exaltou. Odete, você não pode ser tão egoísta. Egoísta é quem some na hora das responsabilidades e aparece na hora dos benefícios. Carlos tentou uma abordagem diferente. Odete, se você não ajudar, eu vou ser despejado. Minha mulher e meus filhos vão ficar na rua. E quando eu ia ficar na rua porque você me vendeu junto com o apartamento? Alguém se preocupou? O silêncio que se fez foi constrangedor. Eles sabiam que eu tinha razão, mas orgulho e necessidade são inimigos da honestidade. Além do mais, continuei, vocês estão oferecendo 50 mil para cada um, assumindo que o apartamento vale 200 mil. Mas ele vale muito mais. Márcio franziu a testa. Como assim? Uma incorporadora está oferecendo 450 mil. A cor desapareceu do rosto de todos eles ao mesmo tempo. 450 mil dividido por 4 filhos daria mais de 100 mil para cada um. Era exatamente o que eles estavam pensando. Então você aceita vender? Sônia perguntou com os olhos brilhando. Eu aceito vender, mas o apartamento é meu. Vocês não têm direito a nada. Márcio se levantou como um foguete. Isso não é justo. Nós somos herdeiros também. Vocês são herdeiros da mãe que abandonaram. O testamento dela diz claramente que o apartamento é todo meu. Mas a legítima... Carlos tentou argumentar. A legítima de 50% vocês têm direito de receber sobre os bens da herança. Expliquei com a segurança que Clara havia me dado. Mas como o único bem era este apartamento e ele foi deixado integralmente para mim, vocês têm direito a que eu pague uma indenização equivalente a 50% do valor. Então vamos receber? Não, porque vocês me devem 15 anos de cuidados com nossa mãe. 15 anos que eu paguei médico, remédio, comida, luz, água, cuidadora nas emergências. Quando eu somar tudo, aposto que vocês vão me dever dinheiro. Era mentira. Eu não ia cobrar nada retroativo, mas queria ver a reação deles. Sônia começou a chorar. Não de tristeza, mas de raiva. Você mudou, Odete. Ficou uma pessoa ruim. Eu não mudei. Eu me encontrei. Eles saíram em silêncio. Na porta, Carlos se virou para mim. Se você fizer isso, perdeu 3 irmãos para sempre. Olhei nos olhos dele e respondi com uma tranquilidade que me surpreendeu. Eu nunca tive 3 irmãos. Tive 3 pessoas que apareciam aqui quando queriam alguma coisa. Depois que eles foram embora, liguei para Clara e aceitei a proposta da incorporadora. Na quinta-feira, quando eu fosse oficialmente a proprietária, assinaria a venda. 450 mil reais. Dinheiro suficiente para começar uma vida nova aos 59 anos. Uma vida onde ninguém me trataria como peso morto ou brinde indesejado. Na quinta-feira de manhã, me arrumei com o vestido azul marinho que havia comprado para o velório da nossa mãe. Era a roupa mais séria que eu tinha, e senti que a ocasião merecia solenidade. Ia ao cartório para me tornar oficialmente proprietária do apartamento onde havia dedicado 15 anos da minha vida. Clara me buscou às 8h30. No carro, ela me explicou mais uma vez todos os procedimentos, mas eu estava numa espécie de transe. Era como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Está nervosa? Ela perguntou quando paramos no semáforo. Não sei definir o que estou sentindo. É uma mistura de alívio com medo. Medo de quê? Medo de que seja tarde demais para começar uma vida nova aos 59 anos. Clara sorriu. Minha mãe começou a faculdade de História aos 62. Dizia que a vida só tinha graça quando a gente parava de pedir permissão para existir. Chegamos ao cartório às 9h em ponto. Era um prédio antigo no centro da cidade, com aquele cheiro de papel velho e tinta de carimbo que me lembrava repartições públicas. O tabelião era um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos, óculos na ponta do nariz. Senhora Odete Vasconcelos? Ele perguntou, conferindo meus documentos. Sim, senhor. É um prazer conhecê-la. Tenho trabalhado com questões de herança há mais de 40 anos e raramente vejo um caso tão claro quanto o seu.
Sua mãe foi muito sábia ao deixar tudo documentado. Assinei uma série de papéis. A cada assinatura, sentia como se estivesse me libertando de algemas invisíveis. Quando ele carimbou o último documento e me entregou a escritura com meu nome, eu era oficialmente proprietária do apartamento da Rua das Flores, número 234, apartamento 15. Parabéns, disse Clara, me abraçando. Agora ninguém pode tirar isso de você. Saímos do cartório e fomos direto ao escritório da incorporadora. Era uma empresa grande, escritórios modernos, vidros fumês, secretárias eficientes. O diretor que nos recebeu era um homem de uns 50 anos, terno caro, relógio dourado. Senhora Odete, é um prazer conhecê-la. Ouvi dizer que a senhora é a nova proprietária do apartamento 15. Isso mesmo. Excelente. Nossa proposta continua de pé. 450 mil reais, à vista, deposito direto na conta da senhora. Ele me mostrou a planta do projeto que seria construído no lugar do nosso prédio. Um edifício comercial de 20 andares, com lojas no térreo e escritórios nos demais pisos. Era bonito, moderno, mas para mim representava o fim de uma era. Quando vocês precisam do apartamento? Idealmente em 60 dias, mas podemos ser flexíveis se a senhora precisar de mais tempo para se organizar. Assinei o contrato de venda. Em 2 horas, eu tinha me tornado proprietária e vendedora do mesmo imóvel. 450 mil reais seriam depositados na minha conta em 10 dias úteis. Quando chegamos de volta ao prédio, Márcio estava me esperando na portaria. Parecia que não dormia há dias. Os olhos vermelhos, a barba por fazer, a roupa amassada. Odete, preciso falar com você. Não temos nada para conversar, Márcio. Por favor, só 5 minutos. Clara disse que me esperaria no carro e subiu comigo até o apartamento. Márcio entrou atrás de nós como um cachorro sem dono. Odete, eu sei que errei, sei que estraguei tudo, mas você não pode me deixar na mão assim. Eu não estou te deixando na mão, eu estou simplesmente vivendo minha vida. Eles vão me matar, ele disse, e pela primeira vez percebi que não era exagero. Os caras do jogo não brincam. Se eu não pagar até domingo... Que caras do jogo? Uns homens que comandam um esquema na Zona Norte. Eu comecei apostando pouco, mas quando vi, já devia muito. Olhei para o meu irmão mais velho, aquele que sempre havia sido o responsável da família, e vi um homem quebrado. Não quebrado financeiramente apenas, quebrado por dentro. Márcio, você tem problema com o jogo há quanto tempo? Uns 3 anos. 3 anos. Exatamente o tempo que nossa mãe havia morrido. Começou depois da morte da mamãe? Ele assentiu com a cabeça. Eu não sabia lidar com a culpa. Que culpa? A culpa de ter deixado você cuidar sozinha. A culpa de nunca ter visitado ela direito. A culpa de ter pensado no apartamento como herança antes mesmo dela morrer. Era a primeira vez que Márcio admitia ter abandonado nossa mãe. A primeira vez que reconhecia meu sacrifício. E aí você começou a apostar. No começo era só para esquecer. Depois virou vício. Clara, que havia ficado em silêncio, se manifestou. Márcio, sua irmã não é responsável pelos seus problemas. Você fez escolhas e agora precisa lidar com as consequências. Eu sei disso, mas ela é minha única esperança. Fiquei alguns minutos em silêncio, olhando para aquele homem desesperado que havia me humilhado na internet. Pensei na nossa infância, quando ele me protegia dos meninos que mexiam comigo na escola. Pensei no dia em que nosso pai morreu, quando ele prometeu que sempre cuidaria da família. Márcio, disse finalmente, vou te fazer uma proposta. Os olhos dele se iluminaram. Vou pagar suas dívidas. Odete, deixa eu terminar. Vou pagar suas dívidas, mas você vai assinar um documento se comprometendo a nunca mais aparecer na minha vida. Nunca mais me procurar, nunca mais me ligar, nunca mais contar para ninguém que somos irmãos. Ele ficou alguns segundos processando a proposta. E a Sônia e o Carlos. Vale para todos. Vocês 3 somem da minha vida para sempre. Mas somos família. Família não humilha a irmã na internet. Família não forja documento para roubar herança. Família não abandona quem precisa e aparece só na hora de pedir dinheiro. Márcio começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Eu aceito. Clara preparou um documento simples, mas eficaz. Márcio se comprometia a nunca mais me procurar ou interferir na minha vida. Em troca, eu pagaria suas dívidas de 70 mil reais e ele ainda receberia mais 10 mil para começar um tratamento contra vício em jogo. Mas tem uma condição, acrescentei.
Você vai procurar ajuda profissional e vai contar para a Silvia e para seus filhos a verdade sobre o que aconteceu. Que verdade? Que você apostou o dinheiro da família toda, forjou documentos para me roubar e que eu estou salvando vocês da bancarrota por pura bondade, não por obrigação. Ele assinou o documento com as mãos tremendo. No final da tarde, liguei para Sônia e Carlos. Ofereci o mesmo acordo. 10 mil reais para cada um em troca do compromisso de nunca mais entrarem em contato comigo. 10 mil? Sônia gritou no telefone. Mas o apartamento vale 450 mil. Exato. Vale 450 mil e é meu. Vocês podem aceitar 10 mil cada um e sumir da minha vida. Ou podem não aceitar nada e continuar quebrados. Carlos aceitou na hora. Sônia demorou 3 dias para ligar de volta, mas também aceitou. Na semana seguinte, transferi 80 mil reais para Márcio, 20 mil para Sônia e 10 mil para Carlos. 110 mil reais para comprar minha liberdade. Ainda sobrariam 340 mil para começar minha vida nova. No dia em que o dinheiro da venda caiu na minha conta, recebi uma ligação da Silvia. Odete, você não pode fazer isso com as crianças. Elas são suas sobrinhas. As crianças não têm culpa dos pais que têm. Mas isso é problema de vocês, não meu. Você era a tia que elas mais gostavam. E vocês eram a família que eu mais amava. Mas amor não pode ser uma via de mão única para sempre. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Era hora de começar a procurar minha casa nova. 6 meses depois, estou sentada na varanda da minha casa nova, tomando café e olhando o jardim que plantei com minhas próprias mãos. É uma casa simples, 3 quartos, em São Bento do Sapucaí, uma cidadezinha nas montanhas a 2 horas de São Paulo. Paguei 200 mil à vista e ainda tenho 140 mil investidos numa aplicação que me rende 3 mil reais por mês. Nunca pensei que fosse possível ser tão feliz com tão pouco movimento ao redor. Minha vizinha, Dona Lourdes, é uma senhora de 72 anos que faz os melhores biscoitos de polvilho que já provei na vida. Do outro lado mora seu João, viúvo de 65 anos que me ensinou a plantar tomates cereja. São pessoas simples, que me receberam sem perguntas, sem julgamentos, sem interesse no meu dinheiro. Aqui ninguém sabe da minha história anterior. Sou apenas Odete, a senhora que se mudou de São Paulo e faz o melhor doce de leite condensado da rua. Participo das reuniões da igreja aos domingos, não por fé religiosa, mas porque gosto da sensação de comunidade. Ajudo na organização do bazar beneficente e cuido das plantas da pracinha central. É engraçoso como a vida pode mudar completamente quando a gente para de aceitar migalhas. Durante 59 anos, eu vivi pedindo licença para existir, pedindo licença para ocupar espaço, para ter opiniões, para querer coisas. Agora eu acordo todo dia sabendo que mereço estar aqui. Clara me visita uma vez por mês. Viramos amigas de verdade, daquelas que se conheceram na hora certa da vida. Ela diz que eu renasci, e talvez ela tenha razão. A Odete, que morava naquele apartamento, era uma sombra. Esta que planta flores e conversa com vizinhos é uma pessoa inteira. Semana passada, ela me contou novidades sobre meus irmãos. Márcio conseguiu se manter longe do jogo por enquanto. Está fazendo tratamento e arrumou um emprego como vendedor numa loja de eletrodomésticos. Silvia voltou a trabalhar como manicure. Estão morando num apartamento alugado de 2 quartos, bem menor que antes, mas pelo menos não devem mais nada para ninguém. Sônia mudou as filhas para a escola pública e arrumou emprego numa padaria. Carlos conseguiu um trabalho de porteiro noturno e está pagando o aluguel em dia. Nenhum dos 3 tentou entrar em contato comigo desde que assinaram os documentos. Talvez tenham entendido que era melhor assim. Eu não sinto raiva deles. Sinto uma espécie de pena distante, como se fossem pessoas que eu conhecia há muito tempo e que fizeram escolhas ruins na vida. Mas não sinto mais o peso da obrigação familiar. Não preciso salvá-los, não preciso perdoá-los, não preciso incluí-los na minha nova vida. Ontem, Dona Lourdes me contou que o filho dela, que mora em Campinas, está procurando alguém para cuidar da sogra dele 2 vezes por semana. Uma senhora de 80 anos, lúcida, que só precisa de companhia e ajuda com remédios. Ofereceram 800 reais por mês por 16 horas de trabalho. Você não precisa desse dinheiro, Dona Lourdes disse, mas talvez seja bom ter uma ocupação. Pensei na proposta por alguns dias. Não é sobre dinheiro realmente, é sobre propósito.
Durante 15 anos, cuidar da nossa mãe foi meu propósito de vida. Aqui em São Bento, sinto falta de ter alguém que precise de mim de verdade. Decidi aceitar. Vou começar na próxima semana. 2 manhãs cuidando de Dona Alzira, fazendo companhia, conversando sobre os tempos antigos, organizando remédios. A diferença é que agora é uma escolha minha, não uma obrigação imposta pela família. Hoje de manhã, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Era Júlia, filha da Sônia, minha sobrinha de 16 anos. Tia Odete, sei que não posso falar com você, mas queria que soubesse que sinto sua falta. Minha mãe me contou o que aconteceu. Não entendo tudo, mas sei que ela e meus tios fizeram coisas erradas com você. Espero que esteja bem e feliz onde está agora. Fiquei alguns minutos olhando para a mensagem, sentindo uma pontada de saudade. Júlia sempre foi uma menina especial, diferente dos pais, mais sensível, mais observadora. Lembrei das tardes em que ela me ajudava na cozinha, das conversas que tínhamos sobre livros e filmes. Respondi: Oi, Júlia. Estou bem e feliz. Você sempre foi uma menina maravilhosa e tenho certeza de que se tornará uma mulher forte e independente. Cuide-se bem. Ela respondeu com um emoji de coração e eu coloquei o celular de lado. Era um capítulo encerrado. Bonito, mas encerrado. À tarde, fui caminhar pela trilha que leva ao mirante da cidade. É uma subida de 40 minutos que eu faço 3 vezes por semana. Lá de cima, consigo ver toda a cidade, as montanhas ao redor, as nuvens baixas que cobrem os vales. Enquanto caminhava, pensei no anúncio que Márcio havia feito, vendo meu apartamento com minha irmã velha e chata de brinde. Na época, aquelas palavras me feriram como facadas. Hoje, elas me fazem sorrir, porque ele realmente estava vendendo algo com brinde. Só que o brinde era ele. Ele vendeu sua dignidade, sua honestidade, sua família. Eu ganhei liberdade, independência e paz. Quem saiu ganhando nessa troca? No mirante, sentei no banco de madeira que a prefeitura instalou para os turistas e fiquei ali por 1 hora, só observando o movimento das nuvens, não pensando em nada específico, apenas existindo. É uma sensação que descobri há pouco tempo. O prazer de simplesmente estar viva, sem precisar justificar minha presença para ninguém. Quando o sol começou a se pôr, voltei para casa. Reguei as plantas do jardim, preparei um jantar simples, assisti um filme antigo na televisão. Uma rotina comum que me traz uma satisfação que eu nunca senti quando minha vida girava em torno dos problemas dos outros. Antes de dormir, fui até o quarto que transformei em escritório e abri o primeiro caderno que comprei quando me mudei para cá. Nas primeiras páginas, escrevi a história da minha família, da herança, da descoberta do testamento. Não porque quero publicar ou mostrar para alguém, mas porque quero lembrar. Quero lembrar que é possível recomeçar aos 59 anos. Quero lembrar que dignidade não tem preço. Quero lembrar que família verdadeira não é quem compartilha seu sangue, mas quem escolhe ficar ao seu lado sem interesse. Na última página que escrevi hoje, coloquei uma frase que ouvi numa música antiga. A melhor vingança é viver bem. Não foi uma vingança planejada, mas foi perfeita. Meus irmãos perderam não apenas o apartamento que achavam que era deles, perderam a irmã que sempre esteve disponível para resolver seus problemas. E eu ganhei algo que não tinha preço, o direito de ser feliz. Amanhã vou acordar às 6 da manhã, regar meu jardim, tomar café na varanda e planejar o que plantar no canteiro novo que seu João está me ajudando a preparar. Vou visitar Dona Alzira pela primeira vez e talvez fazer um bolo de cenoura para dividir com as vizinhas. É uma vida simples, sem dramas, sem complicações familiares, sem gente querendo se aproveitar da minha bondade. É exatamente a vida que eu sempre quis ter, mas nunca tive coragem de buscar. Aos 60 anos, finalmente aprendi a diferença entre ser boa e ser boba, entre ser generosa e ser capacho, entre amar a família e ser escrava dela. E descobri que nunca é tarde para escolher ser feliz. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional.
com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.